companheiros de jornada. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o terceiro episódio aí da nossa saga do PMI em Prosa. E hoje, dando a continuidade aí para os medalhões aí da nossa início de jornada, trazemos aqui mais um ilustre medalhão, que é o Ivo Michalik. Ivo Michalik é ilustre companheiro nosso aqui do PMI, professor, né? Eu acho que ele dispensa apresentações também. E melhor, né, nada mais como uma prosa mineira que ele mesmo se apresentar e contar pra gente aí o início da sua jornada, quem que ele é, de onde que ele veio. Vamos lá, João Paulo. Medalhão só de filé, tá? De preferência com arroz piemontesa. Realmente eu não gosto de apresentação, mas é interessante falar um pouquinho, né? De onde que eu vim, né? Eu sou de Bom Despacho, mas vim para BH com 2, 3 anos de idade. E praticamente a minha vida toda eu morei aqui. Só tem um período que eu tive fora que eu posso falar mais à frente. Fui criado em Santa Teresa. Catei peixinho no Rio Arrudas, fiz primeira comunhão na igreja, lá da Praça Santa Teresa, Duque de Caxias, estudei no Tiradentes. Sou 01 para valer de com força, porque eu estudei no Colégio Militar. 7 anos e fui o primeiro da turma todos os anos, fui coronel aluno, aquela história toda. Caxias mesmo, hein? Nerd. Sempre foi nerd, né? Nerd porque eu não quis ser militar, aí eu fiz computação na Federal, bacana, bacharelado e mestrado. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é que eu sou cria da educação pública no Brasil, né? A única escola particular boa, que eu fiz na minha vida foi curso de inglês. Mesmo assim eu tinha bolsa. Quase que integral. Então, sempre estudei em escola pública. Do jardim de infância até o mestrado. Bacana, parabéns aí. Boas escolas também, né? Você pegou só as melhores. Aí fiz computação na Federal, mestrado, aí entrei para o mercado, trabalhei na área de projetos de automação. E aí tem toda uma trajetória aí, né? Até 98. Aí em 98, eu saí do Brasil. Eu fui trabalhar e morar nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas. Eu trabalhei no desenvolvimento e implantação do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Foram 3 anos em Dallas e depois 2 anos fazendo a implantação em Manaus. E aí, pronto, já estamos aí em 2003. Nossa, chique demais. Você não falou dessa parte, não, hein? Automação já fiz muita coisa mesmo. Primeiro edifício inteligente de Belo Horizonte, o Tech Tower. Ali na Augusto de Lima, a gente fez na década de 80. Controle de elevador, iluminação, aquela coisa toda. A empresa que eu atuava na época. E aí voltei para BH em 2003. E aí aquela coisa da carreira em Y, né? Eu estava meio cansado de ficar só como técnico na área de desenvolvimento de software, porque a questão da tecnologia, você se manter atualizado e tudo. Aí tomei conhecimento do tal negócio de GP. É interessante porque eu trabalhava com projetos a vida inteira, né? Comecei a trabalhar em 85, mas não conhecia essa nomenclatura. Assim. Não era formatado desse jeito, não tinha esse formato. Não, e o tanto de sigla de 3 letras, né? PMI, PME, PMP, PMO, EAP, né? Aquelas coisas todas. Aí, eu, pensando na minha carreira, na minha trajetória, eu falei assim, eu quero mudar isso daqui. Então, resolvi entrar na área de GP. Eu queria me especializar, reconhecer, como gerente de projetos na área de software. Mas na hora que eu comecei a estudar, né, nerd, eu falei assim, cadê o manual, o guia? Tem um tal de PMI aí, PMP, PMBOK, não sei o quê. Aí peguei e comecei a estudar. Isso foi logo que eu voltei, né? 2003, aí já 2004. E aí, colei naquilo dali. Falei, não, vou fazer esse trem aqui, né? Também comecei a buscar produzir, isso é uma coisa que eu sempre fiz, produzir conhecimento, artigo, palestra, né? E... É bacana mesmo, você tem muita coisa também. Desde em 2003 mesmo, já em novembro, eu fui num evento no Rio, e em 2004 eu dei uma palestra no evento, um evento técnico aqui para o capítulo, sobre as mudanças do PMBOK, 3ª edição, vocês veem como é que eu tô velho. Bacana. Né? Já estamos na 7ª. Mas então, e aí eu fiz o PMP em 2004, filiei ao PMI em 2003, PMI e PMI Minas Gerais. Vindo para cá, caiu a ficha de que mês que vem eu faço 20 anos de filiado. 20 Realmente anos, é meio medalhão mesmo, né? 20 anos é muita coisa. Então, aí... o capítulo tem 20, vai fazer 25. O capítulo vai fazer 25. Eu só não acho que eu não fui fundador do capítulo porque eu não estava aqui, né? Eu estava morando fora. Eu estava nos Estados Unidos.
Ó, né? boa, hein? Ué, verdade. eu não estava aqui. Então, eu voltei e eu peguei o capítulo logo depois da saída do Ricardo Vargas, que foi um convidado, um cara, uma referência para nós, né? O presidente era o Antônio José, e aí eu comecei organizando um programa de voluntariado. A gente criou um cargo aí, executivo nomeado, né? Então, eu era executivo nomeado, os 2 primeiros do capítulo, eu e o Fabel, né? E eu fui organizar o programa de voluntariado do capítulo. Isso aí nós estamos falando aí de 2004. E aí tem mais um monte de coisa aí, mas... Calma, vamos lá. Vamos. E aí a minha história no capítulo, né? Chega demais, pois é. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente aí, essa parte da sua carreira aí, né? Nessa parte profissional sua, né? Sua volta pro Brasil, né? Isso. Aliás, você foi para os Estados Unidos para trabalhar com o quê? No Civan. Desenvolvimento e implantação do Civan. Mesmo. Então era projeto de automação. Né? Aí Manaus, aí voltei para BH, arrumei... Mas isso era o quê? Era numa empresa brasileira que fez uma filial lá para fazer engraçado, por que foi para fora? Porque ele foi desenvolvido com tecnologias daqui, mas também de fora. Né? De uma empresa, principalmente dos americanos, da Raytheon. Eu trabalhei lá dentro, nós brasileiros, outra empresa, mas em parceria com eles. Entendi. Né? Aí foi por isso. Então fiquei esses 5 anos fora. Aí voltei para BH, eu não quis ficar nem nos Estados Unidos, nem ir para São Paulo depois que eu terminei a minha participação em Manaus. Falei, não, eu quero voltar para minha cidade. Você falou que tem uma história interessante aí nessa Tem, conversa aí, né? Na volta para BH eu fui contratado no aeroporto, porque eu peguei um avião de Manaus para cá. Uma contratação com a demissão, um negócio assim. Foi. Que a gente pode falar nome, né? Quando não é coisa ruim para falar, né? Não, quando é coisa boa, né? O Josué Valadão, que depois entrou na área mais de política também, foi presidente, eu acho que do IEL, secretário de governo, tanto nível municipal quanto estadual. Ele era diretor na Construtel na área de TI. E aí eu perdi a entrevista com ele porque ele perdeu um voo. Aí o que ele fez? Mas o seu voo de volta para Manaus, como é que é? Aí eu expliquei, ele mexeu no voo dele e ele me entrevistou e me contratou no aeroporto de Brasília. Quando eu estava voltando. Os dois tinham escala lá. Isso para me demitir 4 meses depois. Ah, segundo ele mesmo, ele já sabia que ia me demitir quando me contratou, porque a Construtel ela ia encerrar as atividades no início de 2004, a Construtel TI. E ele fala assim, não, eu te contratei porque você era um cara bom, você estava querendo voltar para Belo Horizonte, eu imaginei que você estando na sua cidade, depois você realmente se arrumava. E é verdade, porque o dia que eu fui demitido, eu saí do telefone, fui no orelhão, naquela época ainda tinha, liguei para um colega meu e aí fui trabalhar numa empresa de P&D aqui de Belo Horizonte, uma fundação, a Fitec, ali no Alto Afonso Pena. Ainda como técnico. Mas aí já falando negócio de GP, porque eu já estava com o negócio de PMI, PMP, né? Eu queria entrar nessa carreira primeiro na área de projetos de software, mas aí já no estudo eu vi assim, não, esse negócio de GP dá para qualquer área, não precisa ser software. Ainda fiquei até 2008 nessa área, né? Fui diretor de uma empresa de desenvolvimento de software aqui em Belo Horizonte também, até que aí eu fui trabalhar na Vale. E nesse tempo já comecei a fazer proposta de palestra, então apresentei. Eu sempre gostei muito de submeter trabalhos. Certo. Não gosto muito de falar assim, me convida para o seu evento. Não, eu tenho a chamada, eu vou lá, então dei palestra no primeiro Congresso Brasileiro, né? Dei palestra, aí eu já estava no capítulo em Cancún, foi em Cancún, no México, também, no encontro de líderes, e por aí vai. Dei palestra em dezenas aí de cidades, participei de muitos eventos. E aí foi nessa época, então, voluntário primeiro como executivo nomeado, né, trabalhando, aí fui trabalhar na Vale, aí já completamente diferente, área de projeto de capital. Isso. Né? Não vou esquecer nunca da minha entrevista quando eu entrei lá, que o cara falou aqui, aqui nós fazemos projeto de logística, você sabe o que é isso, né? Aí eu pensei cá comigo, ponto A para o ponto B, levar daqui para lá. Aí eu descobri que não, era construção de portos e ferrovias. Tá. E depois projetos também na área de infraestrutura ligada à área de exatamente, para suportar os projetos de mineração, depois também alguns projetos de mineração. E aí caí no mundo nessa área de projetos de capital principalmente, que é o que eu mexo principalmente até hoje. Né? Bacana. Saí da Vale em 2010 e desde então, acho que meus principais pilares de carreira, né, é essa atuação na área de projetos de capital, né, sempre buscando parcerias estratégicas e consultoria para a empresa aqui fora, aqui no Brasil, fora do Brasil,
e dando aula. Ah, verdade. Também por causa do PMI. Isso, é um viés muito grande. Tem muitos anos já, né? Nossa, desde que comecei a dar aula no IETEC, eu lecionei no IETEC de 2005 até esse ano, né? Foram 18 anos. Mais de 10 mil alunos, não sei quantas mil horas de aula. Tá doido, tem uma bagagem grande aí. É verdade. Quase sempre na área de GP, mas também eu tenho um pezinho ali também nas Power Skills, né? Que a gente chamava de Soft Skills. Então também muito curso também de negociação, liderança, inteligência emocional. Eu fui me interessando aí por essa outra área também. Você entrou para um viés, né, de coach também. Sim, sim. Isso aqui essa área emocional aí eu também. posso falar um pouco, né? Porque aí voltando aqui para o capítulo, né? 2000, aquele negócio de boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI. É verdade, porque eu virei voluntário. Então você começou no... Não, vamos lá com a história no capítulo aí. Você começou no capítulo... Executivo nomeado, eu e o Leonardo Você já começou como executivo nomeado, voluntário? Porque não tinha nenhum, hein? Não tinha ninguém, só tinha diretoria, né? Pouca gente. O capítulo tinha acabado de fazer o primeiro congresso, que nem foi um congresso, né? Foi um evento lá bem pequeno, assim, no Itaú Power Shopping. Eu lembro direitinho a palestra do astronauta lá, o Hans Stottelmeier, coisa parecida. Achei interessante, foi quando eu me aproximei do capítulo, né? Querendo fazer o PMP e tudo, achei bacana. Aí conheci o Antônio José, o presidente, ele me propôs fazer alguma coisa. Aí foi quando eu fiz um evento técnico, aí já foi acho que 2004. Quem que estava nessa época? Era o Antônio José? O Antônio José era o presidente, né? O Juan já estava nessa época já também? Não, eles vieram depois. Todos são depois de mim. Depois. Eu brinco que eu falo que não, mas assim, eu fui participando. Não, o Juan veio depois, uns 3, 4 anos depois. Eu falo que eu fiz meio que uma transição dos fundadores para a turma que veio depois. Ah, boa, entendi. Né? Então, o Arnaldo Souza, que eu tenho quase certeza que foi fundador, Gilberto Vale, da CEMIG. Pouca gente sabe, né? A CEMIG precisava de... Não sei se o Ricardo contou esse caso aqui. Precisava de pelo menos 30 pessoas para fundar o capítulo. Não, bacana. Aí a turma lá, eu acho que o Gilberto foi lá na CEMIG e pegou uns 15 colegas dele da CEMIG para assinar lá e virar filiado ao PMI e conseguir criar o capítulo. Boa. Então tinha o Gilberto Vale, o Antônio José, o Arnaldo Souza, e tinha uma turma mais nova, a Alessandra, o Marco, uma turma mesclada, vamos assim dizer, né? Boa. Aí foi quando eu entrei. Organizei o voluntariado. Aí aconteceu um negócio interessante. O Nelson Simeão, também é da época da fundação do capítulo, trabalhava na IBM e foi transferido para São Paulo. Aí ele precisou sair. Aí eu ganhei 2 vezes, porque primeiro eu fui convidado para ficar no lugar dele, como vice-presidente de certificação. Aí eu fui de 2006 a 2008. E dar aula no lugar dele, substituindo no preparatório PMP do IETEC, faltando assim 2 semanas para a aula, e na época que tinha virada do PMP. Que vai mudar o exame, vai ficar mais difícil, vai mudar tudo, que não sei o quê, não sei o quê. Você vestiu a camisa 2 vezes, então, dele? Sim. E foi uma loucura, né? Tem aluno aí que lembra até hoje dessa época aí. Foi muito, muito bacana. Eu não imaginava que eu tinha em mim essa coisa de ser professor. Então foi nessa época aí não larguei mais. Chique demais. O pessoal então, fala que quando bebe dessa água aí, não larga mais. É muito gostoso, assim, né? Essa troca. Então nós estamos falando aí o quê? 2006 a 2008. Boa. Aí nesse tempo aí, deixa eu ver aqui o que eu trouxe aqui. 2007 eu comecei a... da minha colinha aqui, entender que isso aí era... executivo nomeado, palestra, comecei em 2004, aí fui para o México, né, em Cancún em 2007, né? E aí fiquei até 2008. Aí em 2008 eu resolvi que eu ia dar uma pausa, porque nasceu a Bianca, minha primeira filha, e eu queria... curti aquele ano ali, o primeiro ano de vida dela e tudo mais. Mas aí quando foi 2000, eu queria ficar 2 anos fora, mas aí 2010 me chamaram para voltar, que teve uma renúncia de alguns diretores, e aí me pediram para voltar como VP de filiação. Fui convidado pela Mirza, que era a presidente na época. E aí voltei, aí no fim do ano nós fizemos uma chapa e eu fui presidente. 2011 e 2012. 2 anos. Foi aí que você entrou. Foi. Primeira vez que eu fui na Europa foi pelo capítulo. Eu tive um trabalho aprovado no Congresso Global na Itália em 2010, sobre um trabalho que eu tinha feito na Vale. Aí eu fui, fiz a apresentação, o capítulo apoiou e viajei já para tudo quanto é canto aí. Dá uma dica para a turma aí, os trabalhos que você submeteu, né? Como é que é? Esse trabalho era o quê? Como é que foi o meu era sobre o de Milão, foi sobre o trabalho do que eu fiz na Vale.
implantação de um PMO de desenvolvimento de projetos de capital, né? A questão toda do FEL, do processo do front-end loading, aquela questão toda. Né? E eu sempre gostei de falar de não é coisa técnica teórica, mas uma coisa técnica ligada a alguma coisa prática que eu tenha feito. Então, eu lembro que quando eu não lembro se foi Cancún ou Santiago, que eu falei sobre CCB virtual, Change Control Board, usando ferramentas web, né? Aí era quando eu mexia com projeto de software. Sempre procurei dar essa visão prática em cima daquilo que eu fazia. Bacana. Um case, né? Tipo, incluir um case. Mas é interessante também porque isso eu falava muito com os meus alunos, né? O universo de GP, em termos de conhecimento, ele não é tão extenso assim, quando você compara, sei lá, com direito, medicina, essa coisa toda. Eu falava com meus alunos, no final do curso, principalmente um curso de pós, você vai saber tanto de GP praticamente quanto eu. Pode não conhecer portfólio, programa... A teoria, você quer dizer, a né? Teoria, a diferença nossa é a vivência. Isso, exatamente. Eu vou ter 20 anos na sua frente, ok. E cada projeto é um projeto, então a adequação das várias o famoso tailoring, né? Aquela questão toda. Então, eu comecei a sentir falta de aprender outras coisas, que não sei se parece, mas o meu apelido da minha família é Jacu de Montes Baixo. Para quem é de Minas aqui, Jacu é a pessoa mais tímida, mais introvertida. Eu sempre tentei trabalhar com isso daí. Né? Imagina Jacu de Montes Baixo, coronel aluno no colégio militar, tendo que apresentar 800 alunos formados lá, né? E apresentar para o governador, para o general, sei lá para quem. Ir lá marchando. Nossa, eu morria de medo quando eu era uniforme de gala, da espada enrolar na minha perna e eu cair com a cara no asfalto. Né? Terror do Will. Tinha que ter voz de comando, aquele negócio todo. Então eu meio que aprendi a lidar com isso. Você foi superando, né? Eu fui superando isso. Como é que você fez aí na época? Você lembra assim? Você foi criando uma... Eu, como diz o outro, põe o pé na água. Tem que se molhar, não tem jeito, Vamos cara. lá, né? Dá dor de barriga. Né? Coragem. Porque, e aí eu descobri anos depois, né? O nervosismo, para falar em público, gente, ele é no máximo 2 minutos depois que você começa a falar. Exceto numa única situação. Você tem que falar de uma coisa que você não domina. Aí quando é assim... Você não devia ter aceitado. Sério, porque aí não tem jeito. Verdade. Né? Então, sabendo disso, eu aprendi algumas coisas. Tem aquela história, não, conta uma piada. Para mim não dá certo. Quando eu tentei contar piada, eu fiquei mais nervoso ainda, porque ninguém riu e ainda ficaram olhando com a minha cara. Né? É, pior. Então, você fala do tempo, aí eu falo de mim. Sou de Santa Teresa. Aí depende de onde que eu tô, né? Se eu estou fora do Brasil, aí eu sou de Minas Gerais. Eu, por exemplo, vou falar no Texas. Eu falo, Minas Gerais é o Texas, né, do Brasil, que realmente tem uma semelhança grande, assim. É mesmo? Você fala cultural. Isso? Não, falei. São muito acolhedores, né? E também são conservadores. Eu falo do tempo, né? Futebol você tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, você vai falar de futebol na Argentina, tem que tomar cuidado, né? Você falar que o Pelé... Vai dar confusão. Pois é. E aí pronto, passou o nervosismo, aí você consegue falar. Bacana. E aí onde é que nós estamos aí? 2000? Nós estamos na história aí, na história sua aí no capítulo. Pois aí eu fui ser presidente. Aí a minha presidência, eu queria fazer, foi uma transição da velha guarda, entre aspas, né, da turma que fundou o capítulo, e uma turma nova que estava chegando. Eu já tinha vontade... pela experiência que eu tive como no PMI, de ser voluntário no nível global. E eu achava, e isso realmente me ajudou muito, que eu tinha que ser presidente de capítulo. Tanto para a trajetória como voluntário global mais à frente, como até para o meu crescimento pessoal e profissional. Né? Ser presidente é uma função, ao mesmo tempo, muito solitária, mas muito desafiadora e muito enriquecedora. Presidente de um capítulo é como se fosse o presidente de uma empresa. Quando eu fui presidente, o capítulo tinha 1.200, 1.300 filiados. Né? Bacana demais. É muita gente. Né? Então, você lidar com o diretor, com voluntários. O capítulo de Minas sempre teve muito voluntário. Né? 100, 150 voluntários, quase 10% dos filiados serem voluntários. Então, eu entrei para a presidência, a gente tinha que fazer o nosso congresso. É uma história longa, eu não quero contar, porque no ano anterior o congresso ficou muito próximo do final do ano. Acho que eu te contei essa história na prévia, né? Uhum. Aí eu entrei, aí comecei a receber uns e-mails.
mensagem. Entrou dinheiro na conta do capítulo, eu falei, esse trem tá bom, hein? Aí fui ver com a menina lá, o que é isso? Ah, não, é o pessoal que participou do congresso em novembro, mas que pediu 60 dias, estão pagando agora. Então tá bom. Até a hora que começou a chegar a conta para pagar também. Agência de viagem, conta de equipamento de som, aquelas coisas todas, né? Aí eu falei assim, não, eu acho que é importante, teve a transição da diretoria, eu acho que o congresso ele tem que acontecer e fechar dentro do ano. Então a gente antecipou o congresso para o meio do ano. Quem é antigo aqui vai lembrar. Foi, eu acho que em julho ou agosto, um negócio assim. E eu estava cansado de tanto ir em congressos de GP, a repetição de temas, de assuntos, não é? Ainda não se falava do ágil nessa época, né? Então eu decidi mudar, trazer coisas novas. Então eu me lembro que eu trouxe o Christian Barbosa, que falou sobre gestão do tempo pessoal, a Vera Martins, que falou de inteligência emocional. Então eu meio que trouxe essa tendência para o capítulo, até porque eram temas que eu já vinha estudando também por minha conta, né? Eu participei de um programa de liderança do PMI muito legal, que foi o Masterclass, de 1 ano, né? 30 e poucos colegas aí do mundo inteiro. Aí fui forçado, entre aspas, né? Porque eu não formava sem isso, a fazer um processo de passar por um processo de coaching e estudar para valer assim na prática a questão de liderança. Não, um programa muito bacana. Aí, ó, muito bacana. Demais. Eu sempre falo com a turma aí, gente, ó, abriu vaga, candidata. E é engraçado, né? Que tem colega que não passa da primeira vez, aí acha ruim. Eu falei, cara, mas você vai fazer entrevista de emprego. Você não passou da primeira, faz outra, faz outra. Né? Até uma hora você consegue. Por insistência, acaba conseguindo aquilo que você quer, né? Não pode achar que sempre vai conseguir, não. Verdade, muito bem. Bem observado. O que mais que a gente pode falar aí dessa? Você falou da Tríade do Tempo. Eu tô lembrando. Nós falou do Christian Barbosa. A Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo, não é isso? Ele falou sobre a Tríade do Tempo. Eu lembro desse livro, é bacana. Isso mesmo. Fica a dica aí também, pessoal. Então, foi aí que eu comecei. Eu falei, aí tem um lado meu profissional que eu falei assim, eu tenho que melhorar esse tal dessas soft skills. Tinha o PMBOK, eu acho que é a 2ª edição, ele tem um anexo lá no final que era atrás das habilidades comportamentais, né, soft skills. Eles estavam umas 12, liderança, inteligência emocional, negociação. Eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar cada ano uma delas e vou estudar. E aí um pilar meu de carreira sempre foi assim, reaproveitamento, né? Então estudar, montar um curso, propor um artigo, uma palestra, né? Então assim, negociação, dei palestra de negociação já em São Paulo para 600 pessoas, em Dallas, nos Estados Unidos, né, quando eu voltei para lá, aqui, chique depois inteligência emocional, tomada de decisão, publiquei artigo também em revista sobre isso. Todo ano eu escolhi e acabava montando um curso. Fui gerando, então, uma bagagem de materiais ali, né? Boa dica. Que sempre, um dia eu reaproveito isso daí de alguma forma. Verdade. Então, todo ano, estudando uma coisa dessas. Aí, quando nasceu a minha segunda filha, que eu falei, não, eu vou ser presidente 1 mandato, vou fazer a transição, vamos trazer uma turma nova, que é muito da turma que está aí até hoje, ou é dessa turma da minha época, ou então são sucessores, né, quase que imediatos dessa turma aí, para ter essa continuidade. Minas Gerais sempre foi muito reconhecido como um capítulo muito bem organizado e com uma continuidade, né, de identidade. Era bem fluido, né? As passagens eram bacanas. Então, a gente, se for olhar aí, os presidentes depois de mim aí, eu trabalhei com todos, né? A gente pensava, veio a Miriam Moura depois, não é? Aí veio o Juan Almeida, o Moisés Luna, o PP, que é atual presidente, eu acho que chegou a ser voluntário na minha época, ou então logo pouco tempo depois, não é? E vários outros. Não, deve ter sido já na sua época, não lembro. Ele falou até quando ele entrou, não guardei a data. Ele também é medalhão também. Ué. Se eu sou, ele é também. Com certeza. E trazendo esse lado, né? Aí eu saí do capítulo. Falei, de novo um sabático. Mas aí, como eu passei por um processo de coaching no PMI Masterclass, eu fiquei muito impressionado com o resultado. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho esse pilar de carreira de ser global, de poder, né? Eu vou fazer uma formação em coaching. E eu não vou fazer, fazer na escola de coaching de Nova Lima. Porque se amanhã eu for trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, onde é que você estudou? Nada contra, mas ninguém vai conhecer. Poxa, eu tenho certificação do PMI, eu tenho o PMP, eu tirei a de scheduling em 2011, final de 2011. Né? Eu estava entre a de risco e a de scheduling, acabei tirando a de scheduling, que é de planejamento e controle.
Boa. Falei, bom, certificação do PMI, por enquanto, tá bom. O que mais que eu posso fazer? Aí eu fui fazer uma formação em coach, escolhi fazer fora. Aí eu fiz numa escola nos Estados Unidos e uma loucura, né? Foram 5 treinamentos presenciais, eu fui e voltei. Era tudo presencial nessa época? Tinha uma coisa Sempre no remota? final de semana, geralmente 3, 4 dias. E assim, eu faço um, aí daqui a 3 meses eu volto, daqui a 3 meses eu faço outro, e outro, e outro, e outro. Eu queria fazer para mim, para crescer como pessoa, mas acabou que nessa época muita gente me procurou, então eu atendi um bocado de gente. Quem me conhece sabe que eu gosto de número, né? Eu atendi mais de 100 pessoas aí, algumas centenas aí, vai chegar aí a mais de 1.000 atendimentos aí, tá? Boa. E aí esse lado, né? E aí é muito interessante. Esse lado Power Skills, né, que é como o PMI gosta de chamar hoje, eu adotei essa nomenclatura. E o lado hard, que é trabalhar com GP mesmo, projeto de capital, projeto de mineração, não é? Mina, ferrovia, porto. Gosto muito. Talvez a minha atividade, vou falar mais importante, parece que as outras não são, mas onde eu, entre aspas, ganho mais, né? Mas eu gosto muito de todas essas áreas. Não, top demais. E você tem umas histórias boas pra contar aí do capítulo aí também, né, Ivo? Cara, tem muita coisas, história. Deixa eu ver alguma coisa assim. engraçada que você comentou aí. Tem uma viagem no Peru. Eu vou contar uma do Antônio José. Quem sabe até depois vocês animam, ver se consegue trazer ele para contar aqui. O Antônio José foi um presidente fantástico. Assim, nossa, para mim é inesquecível, né? Tinha despacho com os diretores, reuniões, só a gente e ele, né? Brincava assim, não tem como enrolar o Antônio José, não. Gestão à vista, com metas, tinha lá as fichinhas lá impressas, escrevia a caneta lá, colocava lá os negócios todos. Boa. Não, era fantástico. Ele aplicava mesmo. E ele falava, nós não apresentamos fora e tudo, a gente precisa, porque depois que o Ricardo saiu, não tem isso mais e tudo. Falei, não, vamos submeter aqui pro negócio lá no Chile e tudo. E eu não lembro por quê. E eu falei assim, Antônio, nós temos que fazer em inglês. Porque se a gente fizer em português, só vai brasileiro. E espanhol eu não domino. Aí ele falou assim, mas eu não sei inglês. Eu falei, não, mas eu sei. A gente faz aqui, eu traduzo. Na hora lá, você abre e eu apresento. E aí eu me lembro que eu fui no dia da apresentação, era 2 horas da tarde. De manhã livre, falei assim, vou dar uma passeada. Aí eu fui lá em Santiago, quem já foi em Santiago, Cerro de San Cristóbal, o Monte de São Cristóvão. Subi lá o cerro, a pé. Antes da apresentação, né? Isso não, mas não, muito antes. Era 10 horas da manhã, 10h30, tomei café e fui. Só que eu fui subir o cerro no dia de San Cristóbal. Uai, que beleza. Então. GP que tinha não pouca gente. gente. Não tinha gente de descer. Eles fecharam o negócio. Nossa. Porque tava todo mundo subindo. Eu sei que eu tive que vir a pé, não conseguia táxi. Corri igual um maluco para poder chegar lá no hotel lá onde era a apresentação lá do capítulo. Na hora que eu entro todo esbaforido, que eu abro a porta, só tô vendo o Antônio José falando assim, thank you very much. Terminando a apresentação. Suando mais do que eu. Ele teve que fazer a apresentação. Nossa, se ele ouvir isso aqui, ele vai lembrar. Deve me xingar até hoje. Falou, você tá me devendo um? Eu falei, tô sim, chefe. Tô mesmo. Então essa foi a de Santiago. Essa foi boa, hein? E teve uma, aí eu já era mentor, né? Que depois que eu saí do capítulo, mas era assim, uma fila lá em Lima, no Peru, e Peru tem muita comida crua, o tal do ceviche, aquelas coisas todas lá, né? Que eu até comi. Mas no dia lá, eu tinha uma reunião, logo depois, era para servir, americano adora fazer reunião na hora do almoço. Uhum. Quando eu falo reunião na hora do almoço, gente, é com a comida ali, ó. Você comendo e fazendo reunião e falando. Então eu tinha que servir e ir para a reunião. Aí tinha uns mineiros lá, a turma de Minas Gerais lá, Moisés, o Gustavo, acho que o Leandro. O Leandro, inclusive, hoje está no capítulo, né? É o vice-presidente. Tinha um estrogonofe. Eu peguei, ó. Estrogonofe é de boa, não tem perigo. Vai ter eu, não, né? Aí vou para a reunião depois do PMI. Era para decidir se o encontro o Latinoamérica ia ser no Costa Rica ou Uruguai, sei lá o quê. Gente, começou a dar aquele negócio na minha barriga. Nossa Quase falei, gente, faz esse trem aí em Belo Horizonte, onde quer que qualquer lugar.
corri pro hotel, pro quarto do hotel. Minha esposa, depois de muito custo, foi lá comigo. Pra gente passear, curtir um pouco e tal. Coitada, ficou 3 dias cuidando de mim, que eu tive uma intoxicação alimentar. Nossa Eu e mais Senhora. os outros mineiros lá que comeram o tal do Todo mundo estrogonofe. que comeu estrogonofe. Deixaram o ceviche de lado e foram Tá passar vendo? mal Vocês de... foram comer a comida que não é do local, é foda, né? Pois é, ué. Mas que azar danado. Foi mesmo. Essa foi boa. Muito boa. Tá. Ah, não, aí, ó, tem mais história boa aí, ó. Você tem essa do visita do Bruce. Ah, não, sim. A questão do coisas boas acontecem, né? Quando você faz parte do PMI. O Bruce Rodrigues, né, sempre vem alguém do board mundial do PMI. O board eram 15, hoje são 12 pessoas eleitas pelos filiados que dão a diretriz mundial, né, global do PMI. Nós tivemos, inclusive, 2 mineiros que foram do board, né? O Ricardo, que já foi entrevistado aqui, e o Wagner Maxen, também, que foi da diretoria do capítulo na minha época, foi meu colega, e foi também do board mundial. Chique demais. Aí o Bruce... Vocês também. Você e a Mira também? Não, eu fui mentor e voluntário estratégico em outras posições lá que eu posso falar mais à frente. Tá. Não sei ainda, nunca apliquei o board não, mas não sei. Quem sabe um dia aí. Porque não é fácil, né? São 12 no mundo inteiro, né? Então Realmente. é complicado. É difícil, desafiador, né? Mas não sei, vamos ver. Mas voltando aqui à questão do Bruce. O Bruce veio aqui, tal, saiu para jantar, conhecemos e tudo. Pela minha fluência no inglês, isso aí sempre ajudou bastante, né? No contato com essas pessoas que vinham de fora. Depois ele foi embora. Aí dá 1, 2 anos, ele me manda um e-mail que ele precisava de um consultor que tivesse OPM3, que era um modelo de portfólio, de maturidade do PMI, certificação OPM3, fosse fluente em espanhol e em inglês. Gente, Nossa, tinha na época meia dúzia de certificados OPM3, acho que no mundo, bem poucos mesmo. Caramba. Eu conectei o Bruce com o Gerhard Tex, que é um cara, um alemão que vivia, deve estar aí até hoje, na Bahia, né? E fiz a conexão dos dois e parece que aí deu certo e o Gerhard foi trabalhar no Chile, eu acho que era o projeto. E aí já fiz várias conexões dessas e vice-versa também, né? É muito porque você acaba montando uma rede Isso é importante. Né? local, quando você está no capítulo também, isso é importante também, afinal de contas você trabalha na sua cidade, né? Mas também mundial, de oportunidades fora. Eu até fiz uma listinha aqui, Então, chique demais. citar alguns colegas nossos aqui. Eu falei 2, né? Ricardo Vargas e o Wagner. Né? O Ricardo dispensa apresentação, né? Hoje vive em Portugal. O Wagner está em Copenhagen, né? Na Dinamarca. E eu lembrei de pelo menos mais 2 aqui, né? O Juan Almeida, que foi presidente do capítulo. E o Juan, ele foi para os Estados Unidos e ele foi vice-presidente de operações do capítulo Puget Sound. Quase no Canadá, aquele estado que tem lá para cima, lá nos Estados Unidos, para cima da Califórnia, esqueci o nome aqui agora. Tá. E temos o Diogo Magalhães, que talvez tenha trabalhado na sua época. O Diogo trabalhou no capítulo como voluntário 2012, 2013. E aí foi para o Canadá, né, e chegou a ser presidente do Canada's Technology Triangle. É um capítulo do Triângulo de Tecnologia lá na região de Ontário, no Canadá. E vários outros, né? Chique demais, Então, essa coisa de se você pensa numa carreira internacional, ser voluntário, mais do que afiliado. Então, o PMI dá essas oportunidades aí, sim, né? E para quem está envolvido no PMI é sempre muito bom. Os lugares que eu fui pelo PMI, dificilmente eu teria ido por minha conta. Ou eu fui para fora, ou viagem para fora mesmo, de férias do Brasil, só para a Argentina. Mineiro adora viajar. Primeira viagem internacional nossa sempre, né? Primeira praia no Espírito Santo, viagem para fora, ou vai para Miami, quando tá com mais dinheiro, ou então vai para Buenos Aires, vai para Argentina. Né? O resto, praticamente todas foram ou o meu trabalho mesmo, ou a grande maioria realmente pelo PMI. Aí eu tá vendo, bacana demais. Show de bola. Show de bola. Eu acho que você podia falar pra gente um pouquinho aí dessa parte sua sim, ainda dentro do universo do PMI, essas oportunidades internacionais aí, que a turma pode aproveitar aí? Você tem alguma sugestão? Eu posso falar um pouco até da minha trajetória, né? Eu meio que tinha um plano de carreira como voluntário.
Mas eu aprendi boa dica, hein? que no caso do Plano PMI, de carreira do voluntário. era assim, um universo de 5 Bom pra anos. mim, eu vou fazer, vou anotar. Não hein? mas é. Vou anotar, depois você... É ruim de falar no podcast aqui, porque aí pode ter trocentas pessoas me procurando, mas não, porque muitos colegas, e eu sempre fiz isso com a maior boa vontade, até porque fizeram isso para mim lá atrás, como o Ricardo Vargas fez pelo menos uma vez, de conversar com colegas, tanto sobre a questão profissional, mas muito também oportunidades no PMI. Isso, boa. Como que eu faço? Não é? Então, aqui em Minas, eu falei da questão do Masterclass, aí o Moisés aplicou, foi aceito, fez o programa, né? Eu acho que ainda tem pouca gente nossa aqui que faz, tá? E poucos também, aí não é nem mineiro, poucos brasileiros que buscam oportunidades globais no PMI. Eu acho que tinha que ter mais gente, porque o brasileiro é muito bom para essas coisas, né? A gente é muito dinâmico, fácil relacionamento, o pessoal gosta muito. Ajuda bastante mesmo. E tem todo um histórico desde a época do Ricardo Vargas, que abriu o caminho lá atrás, né? Aí já tivemos o Wagner, tivemos a Margarete Carneiro, que ela é mineira do Triângulo, mas desenvolveu carreira no Distrito Federal. Ela foi do board 2 mandatos, quer dizer, 6 anos e várias outras coisas. Então, pensar muito nessa coisa poxa, um que eu tô e um que eu quero ir, um que eu vou. Tá? Então, no meu caso... Como é que a gente faz para chegar lá, por exemplo? Cara, o que você sugere você aí tem uma ideia? Eu já dei palestra. Fazer artigo é bom, essas coisas, vai te dando pontuação, né? Essas coisas assim. Não é nem pontuação, eu acho que é visibilidade. Isso. Visibilidade. Gente, carreira como voluntário é igual carreira como funcionário de empregado, profissional. Você tem que ter o famoso QI, ele conta bastante, né? A questão da indicação. Apesar de, nos níveis mais altos de voluntário do PMI, você ter um processo realmente mais técnico, né? Que eu, inclusive, liderei esse processo aí nos grupos que eu posso comentar a respeito. Mas tem que conhecer gente. Verdade. Né? Eu lembro lá atrás, hoje eu acho que não pedem mais, precisava de carta de recomendação. Eu falei do Bruce, o Bruce me deu já a carta de recomendação lá atrás. Apliquei para um monte de coisa depois que eu saí do capítulo, depois daquele primeiro ano de pausa. E tomei não de um monte de coisa também. Faz parte, né? Aplica para um monte de coisa que eu acho que... O pessoal aplica, pega um não aí... mas, gente... Acaba desistindo. Mas aplique para algo que, se você for aceito, você vai gostar. Porque pior do que não ser aceito é ser aceito, não gostar e pedir para sair. Ou não render, né? Não entregar. Esse negócio de querer entrar pro PMI para ficar famoso, porque é legal, coisa, não é assim. Não é assim. Você fica famoso, fica conhecido se você desenvolver um trabalho legal. É consequência, não pode ser a sua motivação principal. Muito bem. Então eu falo muito isso. Né? Eu sou bem conhecido no Brasil, até no Brasil muito também pelo fato de ter sido mentor depois, né? Eu fui mentor para o Brasil do PMI durante 3 anos, então fazia a ponte dos capítulos. Então é muito legal, né? Porque eu fui presidente de capítulo e fui mentor. Com né? certeza. Aquele meu planinho lá, né? Aí falei, não, agora o que eu vou ser? Aí eu vou falar sobre essas minhas 3 últimas posições. Eu fui de um comitê, e aí só quem é o comitê que seleciona os participantes dos outros comitês do PMI que são ligados à diretoria. Então é um nível estratégico mais alto. Né? Eu fiquei 3 anos nesse comitê, chamava-se BVAC, sempre as siglas do PMI, né? Uhum. E no último ano eu fui o chair. Chair é o diretor desse comitê. Aí fui convidado depois para ser o do Nominating Committee. É o comitê que escolhe quem pode ser candidato ao board. Ah, boa. Aí também fiquei 2 anos e fui chair desse comitê também. Atualmente eu estou num projeto estratégico, mas que infelizmente não dá para falar. Né? Depois que sair eu posso... Depois que terminar, a gente pode comentar a respeito. Boa. Isso é um lado. O outro é o lado técnico. Então, eu, ao mesmo tempo, cansei de propor trabalhos para congressos e eventos do PMI lá fora, e todos foram aceitos, praticamente todos, não me lembro de ter um que foi rejeitado. Mas também, por exemplo, eu fui revisor da tradução do PMBOK para o português, acho que 2 vezes. Boa. Que a cada 4 anos muda, né? Então, participei. Né? Isso é bacana. Tem o negócio da especificação do escopo lá, aquela história lá. É porque eu briguei, que eu falei que eu queria mudar, que negócio de declaração de escopo não faz sentido. Eu falei, não, tem que ser especificação de escopo. Então, se você fala especificação de escopo, é porque lá atrás eu briguei lá com a turma lá, falei, não, vamos mudar esse negócio aqui. Esse negócio de, como é que era? Declaração de escopo não tá legal, não. Então, essa parte
Não participei, mas você pode candidatar revisão de questões ou elaboração de questões para o PMP. Boa também. Um negócio muito bacana que me ajudou muito também a ser aceito em congresso. O congresso que eu sabia que eu não ia, eu candidatava para ser revisor de propostas de trabalho. Boa. Em inglês. Então... Você conhece o trabalho da turma toda, né? Eu sei as novidades do universo de GP, o que está acontecendo, não é? E claro, né, gente? Tem que ver hoje como é que tá a coisa, mas não deve ser muito diferente disso, não. Né? Tem que escolher o que você quer, né? Achar lá o seu nicho. Eu, muito lá atrás, a partir de 2010, 2011, 2012, eu fui para esse lado realmente das soft skills, hoje chamada de power skills, pelo próprio PMI. E vou nessa. Né? Trabalho na área de projeto de capital. A minha especialidade hard hoje é gerenciamento de riscos. Boa. É uma área que tá em alta, né? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, o negócio do risco é engraçado, né? Porque meu contato foi na época do PMP, né? Eu brinco e falo assim, nossa, se eu tivesse estudado esse trem lá atrás, na década de 80, minha vida até 2005 teria sido muito mais fácil. Sim, porque eu não conhecia. Porque quando eu fiz o PMP, eu estudava as coisas e falava assim, isso aqui eu sei, só não sabia que tinha esse nome e tal, EAP, aquelas coisas todas. Risco, para mim, era aquele negócio de seguro, de banco, de seguro de carro, negócio todo. Aí eu fui ver que não, tem aplicação direta no projeto. Então eu gostei bastante, né? Ajudei a estruturar a parte de riscos, um grupo muito grande, assim, na Vale, né? Que tem um trabalho fantástico aí nessa área. E aí meio que me especializei na prática, né? Usando, né? Então, não é só isso que eu trabalho, mas é talvez um dos meus pilares principais nessa parte de hard skill. Isso é a parte de PMO, por conta do trabalho que eu fiz lá atrás também, até antes também da Vale. Estruturação de PMO? Estruturação de PMO, de avaliação de maturidade também, né? A questão do FEL, que eu falei mais cedo aí, né? Desenvolvimento de projetos de capital. Então, eu tenho esse pé muito forte nesse lado. Né? Mas aí eu tenho também a minha paixão também com as Power Skills. Né? E aí eu criei um programa, né? Não sei se pode... É uma propaganda, né? Lógico. O Melhore. Isso, fala pra gente. Tem, assim, muita gente que fez. Né? Lá atrás... Foi na pandemia. O que é o Melhor? Melhore com exclamação. Tá? Nasceu um dia que eu estava andando no Parque JK durante a pandemia. Comecei a lembrar desse tanto de conteúdo que eu fui gerando ao longo dos anos, de conhecimento que eu fui acumulando, e das minhas sessões de coaching. Na época eu ainda atendia bastante. E aí, vendo que as pessoas que me procuravam, eu tinha mania muito de sugerir ler livro, artigo meu, de outras pessoas e tudo. E eu via que os que faziam isso tinham um resultado mais rápido com o trabalho. Porque o que acontece, né? No coaching, que eu hoje prefiro chamar de orientação, até porque eu tenho uma maneira diferente de abordar também, entra um pouco de mentoring também, de aconselhamento. Eu só queria aplicar o que já tivesse funcionado comigo. Isso aqui eu fiz e deu certo. Não quer dizer que vai dar certo com você, mas aí eu vou te propor fazer e vou te dar a base teórica. Eu sempre tive muito isso. Eu falo que assim, nada mais prático do que uma boa teoria. Com certeza. Né? Isso não fui eu que falei, não. Né? Esse foi o Kurt Lewin, um cara famoso aí. Mas, então, essa base teórica, eu fui juntando artigo, curso, aquele negócio todo. Eu falei, gente, se eu juntasse um bocado desse negócio todo aí e oferecesse isso na forma de um curso para melhoria pessoal. Aí foi onde nasceu... Desenvolvimento pessoal. Exatamente. Comecei ele online, ao vivo, né? Hoje ele está disponível na plataforma da Hotmart, modo EAD A5, mas o EAD A5, quer dizer, você faz no seu próprio ritmo. Mas eu não aguento. De vez em quando eu procuro algumas pessoas que estão fazendo. Gente, vamos fazer um grupo Zap aqui, nós vamos trabalhar junto. Atualmente eu estou com um grupo lá que deve ter umas 20 pessoas. E é o Ivo, quem me conhece aí da época de preparatório e tudo. E aí, fulano, quando é que você vai terminar o curso? Você não fez sua apresentação ainda. E qual módulo que você está? Você está com 68%, tem 2 meses de avanço no curso. E aí? Eu tenho até que maneirar um pouco para não ficar parecendo que eu estou cobrando demais. Dá uma tocada na turma. Mas isso é bom, isso é que é bacana. Isso né? Porque o EAD, tanto de gente que compra e não faz, isso, eu não imaginava que fosse tão alto esse índice assim. Né? O meu, só se você falar assim, para de mexer a paciência, porque eu vou ficar falando, né? Ofereço ajuda, você está querendo. Não, Ivo. E aí a pessoa fala assim, não, estou fazendo uma pós, daqui a 6 meses. Aí eu marco lá, 6 meses depois está lá o Ivo. E aí terminou a pós. Boa. Eu tô grávida. Beleza. Quantos meses? 3 meses. 6 meses, tá lá o Ivo de novo.
6 meses não, né, gente? Porque com você nem tem que dar- recém-nada. é, Um não dá, ano. não Um dá. ano aí eu procuro de Dá um novo. crédito aí. É. Tem Boa. isso. Né? E ultimamente a questão da inteligência artificial. Aí voltando à minha origem, né? Bacharel imerso em computação, essa Olha coisa só, toda. pois é, hein? Aí a questão do chat GPT, esse negócio. Gente, Pois é, vamos pegar esse gancho aí e o que você vê pro futuro aí? Qual que é a sua visão de futuro hoje? olha, Qual que é a sua visão de futuro voltada para a gestão de projeto, para a turma que está aí, para os profissionais, né? as coisas para mim começam a fazer um sentido muito forte. Em que sentido, né? Igual eu falei, as ferramentas hoje, elas estão no nível que assim, fazem quase tudo sozinhas para você. Exceto o quê, gente? A parte humana. A parte de negociação, gestão de conflito, que são as power skills. Isso aí. Aí entra com a inteligência artificial, que de inteligência não tem muito, mas isso é outra história, né? Para outra conversa, potencializando a sua parte hard, a parte técnica, a parte de trabalho braçal, né? E dependendo, é um ganho impressionante. Eu tô assim, extremamente animado, empolgado com isso. Eu e outros colegas aí, o próprio Ricardo aí tá tomando a frente disso daí também, estudando bastante, né? Como que você traz essas ferramentas para o seu dia a dia de profissional de projetos? Então, o meu conselho, se você for pensar em pilar de carreira, é investir nas power skills. E aí eu ofereço esse meu curso aqui. Não tô dizendo para fazer o meu curso não, gente. Tá? Depois, se quiser, pega o dica de literatura, livros aí, tudo. E a questão também das ferramentas de inteligência artificial. Igual eu falo, eu fiz um curso curtinho do ChatGPT, 3 horas, né? Não quero fazer o curso, não é modismo. Isso veio para ficar e está mudando a vida das pessoas. É verdade. Você não vai perder o emprego por causa do ChatGPT, mas você pode perder o seu emprego para alguém muito mais jovem, com muito menos experiência do que você, porque essa pessoa domina essas ferramentas. E aí tem um ganho de produtividade. Gente, é assim que a vida funciona. Tem que gerar resultado, não é esforço. Exatamente. Né? Meu título de livro preferido é The Lazy Project Manager. Eu li há uns 20 anos atrás. O GP preguiçoso. Por quê? Lei do menor esforço. Qual a dica aí, ó? Não, gente, o mercado não premia esforço, ele premia resultado. Muito bem. Né? E essas ferramentas, é impressionante como que elas potencializam. E aí é muito interessante, porque você precisa dominar o assunto. Eu falo assim, o ChatGPT é o assistente digital estagiário. Então, ele é um estagiário, mas com a vantagem. Ele aprende e não vai embora no final do contrato. E ele aprende mesmo, tá? Um monte de gente, às vezes... Oi, eu perguntei um negócio do ChatGPT, ele respondeu isso aqui, mais ou menos, não sei o quê. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Aí eu pergunto, o meu responde melhor. Por quê? Porque ele já está mais treinado. Eu uso há muito tempo e uso bastante. Isso é verdade, né? Então, ele já conhece. Eu uso para gerar curso, para escrever artigo. Sempre falando, isso aqui eu fiz com a ajuda da ferramenta, tal. Né? E estou investigando muito aplicações mais concretas na parte de gestão de projetos. Então, isso é o bacana aí, né? O Ricardo tá puxando muito esse. Não, eu lembro... Tá tentando formatar ele para que ele entenda a estrutura, né? A primeira turma do meu curso foi muito engraçado, porque tinha uns alunos que tiveram comigo na pós do IETEC. Aí nós geramos um plano de projeto, tipo que a gente faz na pós, só que na pós é em grupo ao longo de 6 meses. Olha, em 15 minutos... Eu fiz 80% do plano pronto. Que é isso? Conversando com o ChatGPT de um projeto hipotético. Falei, gente, propõe um projeto aí. E aí mostrei para eles como é que faz. Falei assim, nossa, ainda bem que eu não estou mais dando aula de pós, porque aquele trabalho de 6 meses, ele tem que ser repensado. Verdade, hein? Porque agora você tem a ferramenta para fazer. E aí o que acontece? Gente, realmente eu estou muito empolgado com isso. Porque, vai tomar o lugar. Não vai. Você tem que aprender a usar a ferramenta, a questão do prompt, como é que você faz as perguntas. E aí eu tenho uma vantagem muito grande, que é a minha origem de computação. Eu tenho um pensamento algorítmico na minha cabeça. Eu penso desse jeito. A mais B e tudo, o lado nerd aí, ajuda bastante, porque eu sei formular as perguntas. A lógica, você entende a lógica dele também de funcionamento. E pergunto sobre coisas que eu domino. Esse final de semana eu tô com a ideia de um curso novo aí, que não dá para falar agora, né? Eu comecei a trocar figurinha com ele. Gente, nós batemos altos papos. Sério. Porque aí eu introduzi. Mas se eu falasse de fulano de tal? Aí ele fala assim, tal, eu acho que não dá uma liga muito boa, porque não sei o quê. Falei, gente, eu tô conversando com a ferramenta. E no final eu saí com uma ementa de curso praticamente pronta. Da minha cabeça, interagindo com ele. A questão de texto, ele gera muito texto.
Aí eu chego lá e reviso, isso aqui não tá legal, vou mudar isso daqui, vou boa. colocar isso daqui, papapá, né? Ele ajuda bastante, isso é verdade. Então eu vejo isso. Então, grandes mudanças. E um trem que eu acho que até já escrevi no meu blog anos e anos atrás. Fluência em outras línguas. A revisão que eu faria hoje, a primeira é inglês, que ainda é a língua mundial de negócios. Para nós brasileiros, eu acho que o espanhol, por conta da América Latina, do México para baixo, tá? E uma que, assim, essa eu vou falar, mas para mim, que seria aprender mandarim, por causa da questão dos chineses. Mas é difícil pra caramba. Mas, olha, primeiro domina lá o inglês e o espanhol. E antes de inglês e espanhol, gente, qual língua que você precisa dominar? Eu falar bem o português. A sua, né? O português, né, gente? Pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Né? E com essas ferramentas de inteligência artificial lá, que você revisa e tudo, não tem desculpa mais, não. Corretor ortográfico, nossa, já ficou lá pra trás. Não, mas o problema é, eu acho que às vezes a tecnologia atrapalha um pouco a gente, porque a gente vai ficando mal acostumado, né? A gente só fica, entendeu? É só a ferramenta fazendo tudo, o corretor. Então a gente vai só confiando, nas Não, eu não confio. É aquela história do trust, você digita but verify. E fala assim, não, ele vai corrigir, peraí, ele vai corrigir, e você vai esquecendo as palavras, como é que elas são. Eu edito tudo que a ferramenta responde para mim. Eu copio, colo, coloco num arquivo ali e leio, mudo, até porque também para não ficar então muito... os ajustes, né, que você tem que fazer. E não ficar com aquela cara só de inteligência. Eu não copio e colo. E quando é um assunto que eu não domino, eu nem pergunto. Aí eu busco Google, artigos, esse tipo de coisa. Porque eu não vou saber... Porque tem um negócio da ferramenta alucinar, né? Ela literalmente viajar na maionese. Aí não tem como eu saber se for um assunto que eu não domino. Então é muito isso, tá? Se você tem um estagiário, você tem que entender do que o estagiário faz. Eu que sou de computação e GP, eu não poderia ter um estagiário de medicina. Porque eu não tenho a menor ideia de saber se você está fazendo a coisa certa ou errado. Eu vou usar para aquilo que eu trabalho e que eu tenho conhecimento que eu domino. Aí ele vai potencializar meu resultado. E aí no dia a dia, para lidar com as pessoas, a questão das power skills. Trabalhar muito essa questão. Isso é bom, né? Gestão do tempo. É muito importante a gente organizar o nosso tempo. Esse curso novo que eu estou pensando aí passa um pouco por isso também. Né? Como que você lida nesse mundo com tanto ruído, com tanta fonte de informação, fake news, sabe? Coisa errada. Errado assim, não é aquilo, isso que você está falando está errado. Não é assim que funciona. Né? E você perdeu o maior tempo com aquilo dali, não tem como. E passa vergonha lá na frente. Isso é perigoso mesmo. Isso aí no mundo de projetos, porque eles falam assim, e é interessante, né? Quanto mais você estuda, mais esperto você fica. O aluno morre de rir. Quando eu pego um artigo, um trabalho lá, eu vou logo na página onde está um negócio errado. Fala assim, cara, 20 anos fazendo isso. Você está acostumado. É muito mais fácil corrigir do que fazer. Isso é uma grande verdade. Mais um motivo para você usar as ferramentas. Porque ela te ajuda. Ela te dá um V0 ali inicial, que depois é fácil, desde que você domine o assunto. Muito bem. Não vou escrever um artigo de neuropsiquiatria, o que seja. Não vou ter nem ideia do que está falando para mim. Você não é da área, né? É demais, né? E lembrem-se dessa coisa do PMI, cara. Eu acho assim, começando no nível de capítulo, cara, eu já quero ir para fora, pensar alguma coisa. Então, esse negócio que eu falei aí de projetos, o PMI tem muitos projetos aí que ele oferece aí de curto prazo, né? Ele está realmente querendo... O PMI cresceu muito. O PMI hoje, cara, hoje é uma quase que uma mega empresa, é muito grande. Com certeza. Tem uma estrutura muito boa. Estrutura de pessoas, inclusive funcionários, né? Diretor para a América Latina, diretor para tudo quanto é continente. É uma estrutura muito, muito pesada. Pesada, assim, num bom sentido, muito forte, né? Então, eu acho que... E está tentando se manter relevante, que não é fácil também. Isso, se reinventar. Se reinventar. Aí, reinventou, mudou a marca, né? Estão o tempo todo assim, procurando. Isso é que é bacana, né? Então, eu gosto muito, né? E enquanto eu puder, eu quero continuar ainda, porque, igual eu falo, apesar de ser medalhão, não penso em aposentadoria. Estou pensando sempre nos próximos projetos. Chique demais, isso aí. Isso aí que faz a vida também, né? Tem que estar sempre motivado. Sim. Né? Não dá para... Isso é importante. Se tem uma pessoa... falta 2 anos, 11 meses e 28 dias para aposentar. Esse não sou eu. Não sou eu. Eu nem sei quando nem sei se eu posso aposentar. Quando é que pode... Não penso nisso. Verdade, muito bem. Chique demais. Esse aí é o Ivo, né? Um pouco da história do Ivo aí. Um pouquinho do retrato, né? Tem muito mais história para contar. Eu acho que a gente pode deixar para um próximo podcast aí. Nós estamos aqui, a casa é nossa, né? Casa do PMI aí. Tá sempre bem-vindo.
Agradeço imensamente, Ivo, aí, sua participação com a gente, né? E você quer dar uma palavrinha aí? Não, acho que é isso, né? Como é que é? Coisas boas Isso. acontecem quando você se envolve com o PMI. É uma Muito bem. grande verdade, tanto no nível local quanto global, até porque hoje é o tal do glocal, né? Tá tudo junto, misturado com a coisa do virtual. Muito bem. Outro dia eu participei de um pior que os nomes agora todo mudaram, né? Antes era webinar, agora eu já não lembro mais como é que era o negócio lá. Meetup. É isso, Meetup. Sobre inteligência artificial. Isso, top. América Latina, gente do PMI, né? Gente de tudo quanto é coisa. E aí o tanto de gente como eu falei no evento, dei minha opinião, comentei e tudo, um monte de gente veio se conectar comigo no LinkedIn. Pô, gente, isso é bom. Com certeza, tá vendo? Você tá se expondo aí. Um cara lá da Nova Guiné. Acho que é a minha primeira conexão de Nova Guiné. Boa, hein? Não sei pra que vai servir, não, mas quem sabe um dia, né? Legal, quem sabe. Muito bem. Nunca sabe, o mundo dá volta. O mundo dá volta. Ô, gente, então nós vamos encerrando por aqui. Agradeço imensamente aí. Não esquece de deixar lá o like, curtir o canal e divulgar aí, né, esse produto aí da gente, mostrar pra turma e trazer coisas novas pra gente também. Nós somos muito abertos aí a sugestões aí, tá? Então, um abração. Até mais pra todos aí.